Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Que Deus seja louvado, meu irmão. Que Deus seja louvado, minha irmã, pelo nosso encontro no programa Oração Pai das Misericórdias. Eu sou o Padre Wagner Ferreira, vice-reitor aqui do Santuário do Pai das Misericórdias e tenho a imensa satisfação de poder rezar com você nesse programa. Esse programa que nos proporciona esse momento de oração ao Pai das Misericórdias. Em nome de Jesus, que nós possamos cultivar essa comunhão de amor com Deus, o nosso Pai. Hoje a igreja celebra a festa da Transfiguração do Senhor. Hoje é dia 6 de agosto do ano de 2021, a festa da Transfiguração. Como nós iremos ver no Evangelho de hoje, transfiguração do Senhor que aconteceu no monte, no monte de Deus, o Monte Tabor. Segundo a tradição, Jesus transfigurou-se no Monte Tabor. Então vamos tomar o Evangelho de hoje para que possamos meditar um pouco a palavra de Deus e rezar ao Pai das Misericórdias. É o Evangelho que está em São Lucas, capítulo 9, do versículo 2 ao versículo 10. Lucas 9, de 2 a 10. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com uma sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, a festa que a igreja celebra hoje, a festa da transfiguração do Senhor, é uma festa que nos enche de esperança. Por quê? Bem, Jesus, por algumas vezes, havia dito aos seus discípulos que ele deveria realizar a sua missão de Messias Salvador da humanidade por meio de sua Páscoa de morte e ressurreição. E claro, eles, os discípulos, achavam que o Messias seria alguém, sobretudo, com um poder político, um poder para desbaratar, para expulsar de Israel os poderes políticos pagãos. Inclusive, naqueles tempos, eles estavam sob o domínio do Império Romano. E aquilo era inaceitável para os judeus, inaceitável. Então havia essa expectativa, havia essa interpretação de que o Messias, ele teria sim o poder de Deus, mas para resolver as questões simplesmente políticas. Eles não tinham nenhuma perspectiva de um messianismo espiritual, de um messianismo que desse à humanidade a libertação do pior de todos os males, que é o mal do pecado. Eles não esperavam, até porque eles tinham a certeza, seja, uma pessoa que viria a morrer, bem, acabou, a sua vida acabou, uma vez que a pessoa morria, acabou. Então, para eles era difícil compreender
o significado da palavra ressurreição dos mortos. Como inclusive nós ouvimos no Evangelho, Jesus ele falou que eles só contassem aquilo que eles viram ali no Monte Sagrado, ali no Monte Tabor, depois que Jesus ressuscitasse dos mortos. E os discípulos, como diz São Lucas no Evangelho, observaram esta ordem de Jesus, mas eles comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Isso ainda era, para eles, incompreensível. Se Jesus falou que ele iria morrer, bem, ponto final, acabou, mas ressuscitar dos mortos, o que isso significava? Eles não compreendiam. Só compreenderam depois que Jesus, de fato, ressuscitou dos mortos e deu a eles o dom do Espírito Santo. Porém, ali no Monte Sagrado, uma vez que Jesus transfigurou-se diante destas testemunhas, Pedro, Tiago e João, tendo inclusive presente essa manifestação de Elias e Moisés, ou seja, os profetas e a lei, o dom do profetismo e o dom da lei, que estavam ali estavam ali confirmando a missão de Jesus como Salvador da humanidade. Bem, diante desses acontecimentos, o coração dos discípulos certamente foi fortalecido na fé, para que eles pudessem confiar em Jesus, para que eles pudessem confiar naquilo que Jesus já havia dito, que ele deveria morrer, que as autoridades religiosas de Israel iriam matar Jesus, ele deveria morrer, mas no terceiro dia ele haveria de ressuscitar, como aconteceu. Irmãos e irmãs, na nossa caminhada de fé, na nossa vida, no nosso dia a dia, também nós nos deparamos com situações que às vezes abalam a nossa fé. Situações que nós duvidamos do amor de Deus, duvidamos da graça de Deus na nossa vida. É preciso olhar para Jesus, o Senhor vivo, o Senhor ressuscitado. Ele é a garantia de nós não apenas superarmos as dificuldades da vida, mas Ele é a garantia da nossa salvação eterna. Da graça da transfiguração do Senhor, devemos aprender a viver com fidelidade o discipulado de Cristo. Nós estamos no mês vocacional e nós, pela graça do batismo, fomos chamados a seguir Jesus, como Pedro, Tiago e João. O nosso olhar de fé ao Cristo vitorioso, ao Cristo ressuscitado, deve nos motivar a enfrentar as dificuldades da vida com esperança, com confiança no amor que Deus tem por nós. São situações de cruz que se apresentam na nossa vida, mas por meio da cruz chegaremos à vitória da ressurreição. Esta é a garantia que Jesus, por sua transfiguração, nos dá. Transfiguração que anuncia o mistério da ressurreição do Senhor. Irmãos e irmãs, Cristo já ressuscitou. Ele está vivo. Vamos confiar. É com esta confiança que nós rezamos a oração ao Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário, consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.